Graça e a paz, Senhor Jesus. Hoje encerraremos a nossa série de Hebreus. Depois de um longo período, meditando nessa carta preciosa aqui, chegaremos ao fim. Então, Hebreus capítulo 13, do 20 ao 25. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Irmãos, suplico-vos que suporteis essa palavra de exortação, pois os escrevi de modo resumido. Tomai conhecimento de que o irmão Timóteo já está solto. Se ele chegar logo, eu vos verei com ele. Cumprimentai todos os vossos líderes e todos os santos. Os da Itália vos cumprimentam. A graça seja com todos vós. Senhor nosso Pai querido, vamos meditar na Tua palavra. Pedimos que Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, nosso coração, para entendermos aquilo que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Muito bem. Então aqui são as palavras finais do escritor aos Hebreus. E pensando em tudo que a gente já falou sobre essa carta, a gente percebe que ela traz várias exortações, principalmente do capítulo 12 e o capítulo 13, foram uma sequência de exortações que o escritor traz, tanto para os primeiros leitores quanto para a gente, de como nós devemos viver a vida cristã, as atitudes que nós devemos ter, como nós devemos trabalhar as nossas palavras, como nós devemos trabalhar as nossas ações, cuidando das pessoas, amando a igreja. Lá no capítulo 10 ele fala sobre congregar. Ele vai trazer diversas exortações aqui além de trazer toda essa questão doutrinária, que é a principal coisa da carta, mas ele traz diversas exortações para a gente viver a nossa vida cristã. E aí ele chega aqui nessas palavras finais, e ele vai apelar agora. A gente percebe que nessas últimas palavras dos versos, principalmente dos versos 20 ao 20 e 21, ele vai apelar a Deus e não mais aos seus leitores. Então agora ele vai fazer um apelo não mais a gente, mas ao próprio Deus. Porque, embora a gente tenha a responsabilidade, e até uma capacidade moral de agir nesse mundo, nos falta o poder para cumprir a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus ordena. Então, o que vai capacitar homens e mulheres neste mundo para viver uma vida que agrada a Deus? O que vai nos capacitar para que a gente possa parar de viver para a gente mesmo, como a gente falou já na semana passada? Como que a gente vai ajudar e servir as outras pessoas? Será que tudo isso vai resultar de um esforço nosso, de um esforço humano, meramente humano? E a resposta bíblica para isso é não. A Bíblia ela vai trazer exatamente essa afirmação de que nós não temos o poder para fazermos a vontade de Deus. Nós não temos essa espontaneidade dentro da gente, a gente não tem a força necessária para realizar isso. E Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 3, os versos 10 ao 12: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Essa é a realidade humana que a Bíblia nos apresenta. E a gente pode pensar, mas tudo bem, você está falando dos ímpios. Não, ele fez alguma distinção aqui, Paulo? Não, estamos falando, mas aqui é para aqueles que não estão na igreja, para quem está na igreja tudo é diferente. Não, ele está falando, não há nenhum sequer, não há um que busque a Deus e de a sua própria vontade. Ele fala que todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Lembra que a gente falou semana passada sobre quem vive com os olhos nessa terra se torna inútil no terreno celestial. E é isso que Paulo está falando aqui, todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer.
Isso é provado em vários lugares da Bíblia. E pode ser provado, inclusive, sem a Bíblia. É só a gente olhar para o mundo, né? Há séculos estão tentando resolver o problema do mundo, é ou não é? E criam ideologias, sistemas de governo, e troca aqui, troca ali. Não, agora então vamos fazer diferente. Não, aqui não deu certo, faz aqui. Tiver a história da humanidade, um monte de tentativa e erro para que a sociedade viva melhor. E aí a gente olha para o mundo hoje e aí, está melhor? Não. Por quê? Porque o homem não tem essa capacidade de fazer o bem. Ele pode até ter uma ideia que ele acha que vai ser melhor, mas o homem é corrupto, né? Jeremias disse isso, que o coração do homem é extremamente corrupto. Então não há possibilidade humana de realizar coisas boas, de transformar o mundo num lugar melhor. Isso é impossível. E a Bíblia proclama que sem a graça de Deus, né, sem o Espírito agindo, o coração do homem é um monstro. Nós somos um monstro sem a graça do Senhor. Então, a salvação e a bênção, ela não vem pela força, né? Zacarias escreveu isso, a gente estudou isso já. Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então só há uma possibilidade de alguma coisa boa ser realizada por nosso intermédio: se a graça de Deus estiver atuando, tá? E é assim, por meio de Jesus Cristo, que o escritor de Hebreus tem essa esperança real de que a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus seja realizada na vida dos seus leitores, ou seja, na nossa vida. O escritor sabe, ele falou, é como se ele desse esse monte de exortações, mas aí enquanto ele escrevia, ele falou, eu sei que eles não têm a mínima capacidade de fazer isso, por isso eu vou terminar rogando a Deus que o Deus de paz execute algo na vida deles. Esse é o pedido aqui do escritor, né? E por quê? Ele vai apelar exatamente para o Deus de paz. É como que ele começa: o Deus de paz. É assim que ele começa essa oração dele em favor dos seus leitores. Enquanto o homem ele é acometido pelo seu próprio caos, Deus tem em si mesmo a paz que Ele pode nos conceder. Esse caos humano, a gente percebe, quando a gente estudou lá em teologia, a gente viu sobre a queda, e quando o homem peca, qual é a primeira coisa que é rompida? Ele rompe com Deus e automaticamente ele rompe com ele mesmo. Então o homem tem um rompimento consigo mesmo, é um rompimento interno, e aí isso gera o rompimento com as outras pessoas. Por isso que nós vivemos esse caos no mundo, porque as pessoas são internamente quebradas por causa do pecado, e essa quebra interna gera a quebra nos relacionamentos, ou seja, uma quebra total da sociedade. E por isso que ele vai falar do Deus de paz, Deus que não tem nenhum conflito interno. Quando a gente olha para a Trindade, a gente estudou também sobre a Trindade, o que a gente percebe na Trindade? Aquela dança perfeita, um perfeito sincronismo, um amor que transborda. Não existe conflito entre a Trindade, nunca existiu e nunca vai existir. É a paz perfeita entre as três pessoas da Trindade. E é isso que o escritor está trazendo aqui, o Deus de paz, aquele que realmente tem paz, que pode conceder às pessoas. É a Ele que eu vou clamar agora, porque Ele pode trazer a paz interior, Ele pode sossegar o coração do ser humano, Ele pode trazer essa paz para as pessoas com as outras pessoas. Só a paz de Deus pode mudar alguma coisa dentro do nosso coração. E a mensagem do cristianismo, então, não é que nós temos que fazer a vontade de Deus para alcançar a paz. Isso a gente tem falado muito, eu falei muito aqui nesse livro de Hebreus, que então não é fazendo a vontade de Deus que nós encontramos a paz de Deus, encontramos o Deus da paz.
mas é quando Deus da paz nos encontra e nos transmite a sua paz, nós somos então habilitados para fazer a vontade dele. É exatamente o contrário. Então a nossa busca não é encontrar o Deus da paz, porque nós já fomos encontrados por ele. Então o nosso anseio agora é que esse Deus de paz possa nos transformar, possa nos fazer agir de acordo com a boa vontade dele. Olha o que Paulo fala também em Romanos, um pouquinho depois, no capítulo 5, do verso 6 a 8. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então essa é a nossa realidade. Deus não olha para nós esperando que a gente faça coisas boas para aí sim Ele fazer algo por nós. Não, Ele já fez. Ele entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, quando nós éramos pecadores, quando estávamos totalmente afastados dEle, quando estávamos em revolta com Ele, sendo os ofensores do próprio Deus. Ele entrega o seu único Filho para ter paz com a gente. E o que a gente já falou tantas vezes, né? Nós somos os ofensores, Deus é o ofendido e Ele que resolve o nosso problema. Ele que entrega o seu Filho para resolver o nosso problema, para perdoar a nossa ofensa. Não é tão diferente do que a gente vê no mundo hoje, né? Então, nós não temos nem merecer e nem negociar a paz com Deus, simplesmente recebê-la por meio de Jesus Cristo. A paz que Ele dá é a que provém toda boa coisa para fazer. Tudo aquilo de bom que a gente pode fazer vem exatamente dessa paz que Ele nos dá. Inclusive a nossa santidade e inclusive a nossa alegria. Então tudo que nós podemos fazer e sentir e ser é por causa da paz que o Senhor nos concede. Percebe? É tudo através dele. E quando a gente olha para a carta aos Hebreus, a gente percebe que ela é uma carta totalmente cristocêntrica. Ela vai trazer as realidades de quem é Jesus do início ao fim. Tá? E dessa, como é chamada, essa bendição final, aqui essa bênção final, mais uma vez o escritor vai colocar Jesus no centro disso tudo. Ele é o centro dessa oração que o escritor faz aqui. Porque olha como ele ora: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelha. Então ele vai clamar a Deus, mas ele vai trazer nessa oração quem? Jesus, porque é Ele. Tudo é por meio dele. E ele vai falar aqui no verso 20 do grande pastor das ovelhas, que é uma forma que somente seguindo a Cristo, sendo parte do rebanho que ele pastoreia, é que alguém vai alcançar as bênçãos da salvação. Ou seja, não há, por mais que a gente está vendo aqui que é Deus que dá a sua paz, mas Ele dá a sua paz através de Jesus Cristo. Não tem como alcançar a paz com Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, mais uma vez a gente vê aí tantas pessoas equivocadas em sua forma de pensar e de crer, achando que, não, eu creio em Deus. Mas a grande questão é, você crê em Jesus? Você crê na obra de Jesus? Porque se não crê na obra de Jesus, não adianta falar que crê em Deus, porque Deus não concede a sua paz, a não ser por aqueles que chegam a Ele por meio de Jesus Cristo. Tá? Então isso é muito importante. Jesus disse lá em João capítulo 8: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é Cristo quem nos liberta. É as palavras de Cristo, é ser um discípulo de Cristo que faz toda a diferença da nossa vida. Não adianta simplesmente falar, não, eu creio em Deus, eu faço as minhas orações de vez em quando. Não, se não for por meio de Jesus Cristo, não chegaremos ao Deus de paz.
E quando estamos em Cristo também, nós experimentamos o que? A sua ressurreição. É o que fala esse verso 20. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe dentre os mortos Jesus Cristo. Então, ao estarmos conectados com Cristo, ao crermos na obra de Jesus, nós recebemos também a bênção da sua ressurreição. Então, percebe como a coisa fica cada vez mais ampla, né? Nós participamos desse poder que ressuscitou Jesus. Paulo vai falar disso também lá em Romanos, que o mesmo poder que ressuscitou em Jesus é o poder que atua em nós. E aí nós nos tornamos novas criaturas através dessa ressurreição de Jesus. E o verso 20 também fala dessa eterna aliança, olha o que ele fala, né? Que pelo sangue da aliança eterna. Então é uma aliança entre quem? Primeiramente entre o Pai e o Filho. Essa aliança existe primeiro dentro da própria Trindade. O Pai e o Filho têm uma aliança eterna. E Jesus é ressurreto dentre os mortos por causa dessa aliança. Percebe que a ressurreição de Cristo não tem a gente na conta. Não tem a ver com a gente crer ou não. Não tem a ver com nada que a gente possa fazer. Jesus entrega a sua vida e Ele é ressurreto por causa de uma aliança entre o próprio Pai e o Filho. Uma aliança eterna, antes da fundação do mundo. E ela é eterna dos dois lados, né? Ela é eterna para trás, porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas ela também é uma aliança eterna para frente. Isso é uma garantia para nós. Se a ressurreição de Cristo é baseada numa aliança eterna entre o Pai e o Filho, e nós nos tornamos participantes dessa ressurreição, então essa ressurreição para nós também é eterna. Não existe limite, não existe data de vencimento, porque se a aliança entre o Pai e o Filho é eterna, e Cristo transfere, Ele estende a nós essa aliança, então nós temos uma aliança também eterna com Deus de paz. Amém? Então o benefício dessa aliança no sangue de Cristo é o que nos traz o perdão dos pecados, a santificação pelo Espírito Santo, a comunhão com Deus, e isso é eterno. Essa aliança também é chamada de aliança da redenção, e a Bíblia mostra algumas condições dessa aliança que foi aceita por Jesus. Então vamos entender, 3 pontos dessa aliança entre o Pai e o Filho. Em primeiro lugar, Jesus deveria fazer o quê? Assumir a carne humana, a forma humana, e nascer de uma mulher debaixo da lei. E Jesus cumpriu isso perfeitamente. Segundo ponto, Jesus deveria cumprir toda a lei de Deus em favor do seu povo eleito, alcançando por ele a justiça perfeita que Adão não conseguiu. Jesus também realizou isso. Ele nunca pecou. Ele foi perfeito até a morte. Então aquilo que Adão, logo no início, a gente não sabe quanto tempo foi que Adão e Eva ficaram ali no Éden, mas eles desobedeceram a Deus, eles se rebelaram contra Deus, eles corromperam toda a humanidade. Jesus então agora vem e cumpre a lei perfeitamente. E aí, em terceiro lugar, então ele deveria receber, no lugar do seu povo, a punição que eles mereceram por causa dos pecados. E tinha que derramar o seu próprio sangue na cruz. E Jesus cumpriu isso também. Então, por causa disso, é o que está escrito lá em Filipenses, então por isso, Deus o exaltou, Ele deu um nome que está acima de todo nome. Por quê? Porque Ele cumpriu todas as etapas necessárias. Em momento algum, Jesus voltou atrás. Em momento algum, Jesus vacilou. Jesus não se corrompeu, mas Ele foi do início ao fim, porque Ele tinha esse propósito eterno e maravilhoso da nossa redenção. Então, Ele cumpre tudo isso em honra à aliança que Ele tinha feito com o Pai.
E ao fazer isso, Ele estende essa aliança a nós. Isso é maravilhoso. Então, Isaías se referiu a isso, lá em Isaías 53, os versos 11 a 12. Olha o que ele escreveu: 8 séculos antes. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então aqui, 8 séculos antes, Isaías já estava profetizando sobre a grande obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aí, diante disso, como que a gente pode ignorar tão grande salvação? E como que a gente pode reclamar de render obediência a Deus? A gente vê tanta gente, mas por que eu tenho que obedecer a Deus? É só por causa disso. Só porque Ele nos salvou da morte. Ele pagou os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida, que era impagável para nós. Ele pagou. Então, diante disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder a Ele em obediência, em adoração, em louvor, em honra. Outra coisa que a gente vê nesse livro de Hebreus inteiro aqui, é que ele é, podemos dizer, embebido, imbuído do sangue de Cristo. Grande parte de tudo que foi ensinado aqui, ele mostra que tem a ver com a eficácia do sangue. A gente vai ver isso em vários capítulos aqui de Hebreus. Porque é o sangue do Filho de Deus que suplanta e cumpre todo o sangue que foi derramado durante séculos no altar do tabernáculo e do templo. A gente vê na história aqui do povo de Israel quantos animais não tiveram que morrer. E aí, e a explicação toda que o escritor dos Hebreus traz aqui, mas agora nenhum sangue mais precisa ser derramado, porque o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado de uma vez por todas. Ele é o sacrifício definitivo. Então a gente percebe que tudo que acontece, toda a eficácia da salvação tem a ver com o sangue. Por isso que nessa oração dele aqui, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor de ovelhas. Percebe que construção maravilhosa que o escritor traz aqui só nesse verso 20. Ele faz um resumo de quase tudo que ele ensinou nos capítulos anteriores. Ele resume numa frase, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele faz um resumão de Hebreus só nesse verso 20. Agora, quando a gente pensa em sangue, a gente conhece muita gente que não gosta de ver sangue, que passa mal vendo sangue. Não? Tem pessoa muitos pais que querem assistir o parto do seu filho e passa mal porque vê sangue. É muito comum. Agora, por que isso acontece? E pessoas que têm essa coisa de ver o sangue e não gostam. Por quê? Porque o sangue ele não lembra uma coisa muito boa. Quando você vê alguém ensanguentado, você pensa no quê? Em dor, sofrimento, morte. O sangue sempre remete a isso. Porque o sangue ele tem que ficar dentro. Se você vê o sangue fora, alguma coisa está errada. Então, a gente tem essa percepção que o sangue sempre traz morte, sofrimento e lamento. Mas é exatamente com o derramamento do sangue, do seu próprio sangue, o sangue de Jesus, que ele faz algumas declarações ao mundo. O que o sangue de Cristo faz é do juízo santo de Deus sobre o nosso pecado. A gente pode não gostar de ver sangue, mas a gente tem que olhar para o sangue de Cristo e falar: esse sangue cobriu os meus pecados. A morte horrível de Cristo na cruz do Calvário
aquele sangue vertendo. A gente não, talvez se você assistiu lá a Paixão de Cristo do Mel Gibson, você pode ter tido um certo vislumbre, né, do que foi a crucificação de Cristo, aquele sangue todo escorrendo pelo seu corpo. E aquela cena não é bonita, mas ao mesmo tempo ela é maravilhosa, porque é por causa daquele sangue que o nosso pecado é perdoado. A segunda coisa é que o sangue de Cristo também mostra a magnitude do amor de Deus por nós, porque era Jesus, o Filho eterno de Deus, santo, o Deus eterno que estava ali naquela cruz, vertendo o seu sangue. Por quê? Por causa dele? Não, por causa do nosso pecado. Então, mais uma vez, o sangue é horrível de se ver, mas aquele sangue cobrindo o corpo de Cristo, ele é maravilhoso, porque ele mostra o amor de Deus por nós. E a terceira coisa, o sangue proclama o envolvimento de Deus na nossa história. Por quê? Porque Jesus tomou a forma humana, ele entrou na história dos homens. Jesus não resolveu a questão dos céus, ele não estava lá no seu trono de glória e falou: vou resolver o problema deles daqui mesmo, vou assinar um decreto, vou enviar uma ordem, ou eu vou enviar um exército de anjos. Não, o que ele faz? Ele falou: eu vou lá. O próprio Deus entra na nossa história, e não basta ele entrar na nossa história e fazer tudo o que ele fez, né, de milagres e de viver a justiça de Deus. Não, ele ainda entregou o seu sangue, ele verteu todo o seu sangue para nos purificar. Ele entrou na nossa história. Então o sangue de Cristo, ele mostra essas três coisas. Ele mostra o nosso pecado sendo limpo, ele mostra o amor de Deus por nós, e mostra que Deus se envolveu pessoalmente na nossa história, que ele não resolveu à distância. Então nós vemos o Deus transcendente agora se tornando imanente na morte de Cristo na cruz do Calvário. E a nossa passagem aqui, né, ela continua aqui no verso 21, então trazendo toda essa questão que foi como a gente começou, porque ele fala no verso 21, que vos aperfeiçoe em toda boa obra, que é como a gente começou. Será que a gente consegue fazer a boa vontade de Deus? Será que a gente consegue fazer aquilo que Deus nos propõe a fazer, que Ele nos pede para fazer? Então, como ele começa: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra. Então, primeiro ele invoca toda essa grande questão que ele já tinha falado aqui em Hebreus, em toda a carta. Ele fala: e é por causa de tudo isso, eu rogo a Ele que aperfeiçoe cada um de vocês para fazer a boa obra, a vontade de Deus, para fazermos a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável. Né? Olha que maravilhoso isso. Então, toda vez que nós nos vemos desafiados pela palavra de Deus a realizarmos alguma coisa, a sermos algo para louvor da glória do Senhor, nós não temos que pensar: nossa, como isso é difícil, como que eu vou fazer isso? Eu não consigo. Nós temos que olhar para essa oração aqui do escritor: o Deus de paz, por meio do sangue da aliança eterna, que Jesus verteu lá na cruz do Calvário, nós temos que olhar, né? E é por isso que ele vai trazer em vários lugares, olhar para Jesus, e é nele, por causa do que ele fez, que nós encontramos o poder para realizar aquilo que o Senhor nos pede. Isso que é maravilhoso na vida cristã, porque pode parecer que o Senhor exige de nós algo muito pesado, mas Ele só exige aquilo que Ele mesmo dá o poder para a gente realizar. Ele nunca pede algo para nós que Ele mesmo não nos capacita a fazer. Ele não deixa a gente resolver o problema, Ele não deixa a gente ir atrás da solução, Ele não deixa a gente encontrar e se esforçar e fazer alguma coisa para realizar aquilo que Ele nos pede. Mas Ele fala: ó, faz isso daqui, e está aqui o material, está aqui a ferramenta e está aqui a habilidade.
Ele dá tudo para a gente. Agora só faz. Então Ele dá tudo para que a gente possa realizar aquilo que Ele nos pede. Para que é Ele que nos aperfeiçoa na vida cristã. Mas Ele continua aí nesse verso 21. Por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então aqui, quando Ele fala a quem seja a glória para todo sempre, a gente lembra de que porque Ele está no meio de uma oração ali, de uma bendição, pedindo em favor da igreja, primeiramente dos hebreus, e claro, estendendo isso, porque isso chegou a nós. E Ele está, e é interessante a gente entender essa construção, porque Ele começa: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, realizando em nós o que perante Ele é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Então, no meio de algo que Ele está pedindo para Deus, o que Ele faz? Ele traz uma doxologia, que é uma adoração. Ele não se aguenta em falar aquilo que ele está falando aqui, e ele tem que concluir: a quem seja a glória para todo sempre. E a gente lembra de Paulo lá escrevendo em Romanos, que Paulo vem escrevendo ali sobre doutrina também, Romanos 1, 2, 3 e tal. Ele chega no capítulo 11, e ele conclui o capítulo 11 como: porque todas as coisas são dele, para ele, a ele seja a glória eternamente, amém. Então a gente vai ver que isso é uma coisa que acontece constantemente em vários escritores. Eles estão falando sobre a obra do Senhor, e eles não se aguentam, tem que falar: a Ele seja a glória para todo sempre, amém. Tudo acaba redundando em adoração. A adoração é o final de tudo que acontece. A gente estuda as Escrituras, a gente medita nas Escrituras para quê? Para no final a gente falar: toda a glória seja a Ele para todo sempre. Tudo tem que resultar em adoração. Se alguma coisa que a gente faz na nossa vida cristã não resultar em adoração, estamos falhando grandemente. Fala: não, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu faço, eu prego. Mas e aí? A nossa vida é uma adoração ao Senhor? Se tudo que a gente fizer não resultar nisso, a glória é para sempre a Ele, tudo é por causa dEle, eu faço por causa dEle, é para Ele, tudo por meio dEle. Então, estamos falhando na nossa vida cristã. Então, o verso 20 fala do sangue como fonte da nossa salvação. O verso 21 pede que os cristãos sejam aperfeiçoados para servir e agradar a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso grande pastor e o nosso líder na salvação. E as últimas palavras nos dizem que tudo isso é para Jesus, o qual, como Deus encarnado, é o recipiente de todo louvor e de toda adoração. Ele é o alvo. Então, os versículos iniciais de Hebreus, agora vamos voltar lá para o começo, né? Lembra como ele começa? Antes, Deus falava com a gente por meio dos profetas. Hoje, nos fala por meio de Jesus Cristo. Então percebe que o escritor ele já começa mostrando que agora é por meio dele, né? Então, esses versos iniciais aqui defendem a tese de que toda a revelação final de Deus é por meio de Cristo. Então, em quem a sua ressurreição, que a gente viu aqui, alcança o poder supremo sobre todas as coisas. Então, Jesus Cristo é o altar sobre quem os nossos sacrifícios espirituais são oferecidos. Então, aqui a gente já conecta com o que a gente falou na semana passada, aqui, dos versos anteriores, aqui sobre o sacrifício de louvor. Então, é em Cristo que nós oferecemos qualquer sacrifício espiritual. E o Pai comunica o seu amor a nós por meio de Cristo. E nós extravasamos o nosso amor ao Pai através de Cristo. Percebe? Cristo, ele é a conexão. E aí a gente pode lembrar de uma historinha que eu vi quando eu estava na escolinha, né? Que era uma explicação que a gente recebia sobre a salvação. Eu acho que ainda deve usar essa explicação, que o homem aqui de um lado, aí um grande abismo e Deus do outro lado, e aí
existe uma ponte, e essa ponte é Jesus. Então, é uma explicação bem simples que uma criança pode entender, e ao mesmo tempo ela é muito profunda, porque é exatamente isso. É por meio de Cristo que o Pai chega a nós, e é por meio de Cristo que nós vamos ao Pai. Se essa ponte cair, não existe mais conexão. Não existe conexão entre a gente e a eternidade. Não existe conexão entre nós e a santidade. Não existe conexão entre nossa vida pecaminosa e a justiça de Deus. Nós estamos completamente separados. Nós precisamos dessa ponte. E essa ponte é Jesus. Por isso que o escritor aos Hebreus vai trazer o tempo todo: é por meio de Jesus, é por intermédio de Jesus, é por causa dele, é nele, é no sangue dele, é na obra dele, é naquilo que ele fez, é naquilo que ele fala. Tudo é por meio de Jesus. Jesus é o ponto principal da vida cristã. Aí a gente pode pensar: então ele é mais importante que as outras pessoas da Trindade? Não! A questão é que ele foi o que veio à Terra. Ele se tornou homem, então ele criou a conexão, mas ele deixou o Espírito Santo para nós. E o escritor aqui, ele roga a quem? Ao Pai. Percebe? Então não existe hierarquia na Trindade, mas nós temos que entender que se não cremos nesse Cristo encarnado, que morreu na cruz do Calvário, aí se perde a conexão. Porque nós vemos muitas pessoas que falam: não, eu creio em Deus, não, eu até acredito em Jesus, mas ele foi um grande homem. Não, ele era Deus, o Deus que invadiu a história humana. E é isso que a gente precisa reforçar. Não é simplesmente acreditar num Jesus histórico, num Jesus homem que realmente... outro dia eu conversava mesmo com alguém e falou: não, porque existem provas de que realmente Jesus existiu, como existiu Sócrates, como existiu e não sei quem. Eu falei: tá, mas Jesus está um pouco acima, não está? De Sócrates, eu falei para a pessoa. Porque, tudo bem, você pode até acreditar que Sócrates realmente existiu, não era só uma invenção de Platão, mas o que vai mudar isso na minha e na sua vida? Nada. Né? Agora, eu crer que Jesus é o Filho de Deus encarnado, isso vai fazer muita diferença na nossa vida. Porque ele não é simplesmente um personagem da história, ele é o Deus que invadiu a nossa história para nos resgatar e nos conectar com Deus. Então é muito importante que a gente tenha sempre isso em mente. Então toda a nossa salvação e todo o nosso louvor são dele, é por meio dele, é para ele, é tudo para a glória de Deus o Pai. Então, diante disso, a gente precisa se manter firme em Jesus. Quando a gente olha, mais uma vez, para essa carta aos Hebreus, a gente percebe como que esses irmãos estavam vivendo, que é o que vai ditar essa carta toda. Eles estavam sofrendo perseguição por causa do Evangelho, eles estavam sofrendo, sendo aprisionados, risco de morte, tudo por causa do Evangelho. Então eles estavam vivendo ali um mundo privado de tantas coisas, né? Aparentemente a paz tinha se perdido, a prosperidade tinha se perdido, estava desaparecendo ali em meio a um mundo decadente. Nada muito diferente do que a gente vê hoje, né? Agora, enquanto tudo isso acontecia, foi pedido para eles, né, e ordenado para eles viver uma vida diferente, viver uma vida de santidade, de pureza, de honra, servindo a Deus, agradando a Deus, né? E por isso que ele conclui ali no verso 25: a graça seja com todos vós. Porque ele sabia que eles iriam precisar da graça para enfrentar os dias que eles teriam pela frente, da mesma forma que nós precisamos. Então esse é o grande poder pelo qual os cristãos podem se apegar, a graça do Deus Todo-Poderoso. A gente viu aqui que é do sangue de Cristo, então o sangue dele. Então eu quero pensar em algumas preposições aqui, né? O sangue dele, de quem? De Cristo. A graça é disponibilizada a nós por causa do sangue dele. Agora também,
A graça, né, é por meio do ministério de Jesus. Então, primeiro era por causa do sangue que pertencia a Ele. Agora, por meio do que Ele fez, então nós encontramos a graça para os nossos dias. E agora, é para Ele que nós vivemos em graça e desfrutando da graça todos os dias. Então, são 3 preposiçõezinhas aqui, né? É dele, por Ele e para Ele. Então, a graça, Ele nos concede, não é? Porque quando a gente pensa em graça, é coisa que a gente não merece. Ele simplesmente nos dá. E Ele nos dá por causa dele, por Ele e para Ele. Então, Cristo nunca vai fugir do nosso foco. Sempre é por Ele. Então, se nós precisamos de graça, onde vamos encontrar essa graça? Nele. E aí nós vamos desfrutar dessa graça por causa dele, por meio dele. E nós vamos viver nessa graça para Ele. Tá? Então, tudo é por causa dele. E aí, né, como o próprio escritor aos Hebreus diz aqui, no capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Então eu acho que esse é um bom texto para a gente encerrar a nossa meditação aqui de Hebreus, relembrando aquilo que ele falou no capítulo anterior. Que a gente rodeado da nuvem de testemunhas, vocês lembram quais são essas testemunhas, né? Toda a história, todos os nossos irmãos da história, nós estamos rodeados dele, do testemunho de todo mundo. E nós estamos rodeados de pessoas aqui também, que testemunham da graça do Senhor. E diante disso, o que a gente vai fazer? Né? Eliminar tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Então nós temos que estar dispostos a largar o pecado, dispostos a largar as coisas terrenas, aquilo que atrapalha a nossa vida aqui, que fica nos pesando, que fica, né? Quando eu cheguei aqui eu falei da minha mochila pesada, né? Que você andar um pedacinho legal, mas você começa a andar, daqui a pouco ela já está... Não dá para ficar andando muito com ela nas costas. E é disso que o escritor está falando aqui. Tira essas coisas que ficam pesando na sua vida. Olha para Jesus. Deixe que o Deus de paz aperfeiçoe vocês. Se você quer carregar alguma coisa na sua vida, carregue a graça. É disso que vocês precisam para viver. A gente lembra de Paulo, né? Quando pediu lá por causa do seu espinho na carne, o que Deus responde para ele? A minha graça te basta. Então, se nós vamos enfrentar coisas aqui nesse mundo até a volta de Cristo, ou até Ele nos chamar, é só pela graça que nós podemos suportar as aflições desse mundo. É somente pela graça que nós podemos tirar esse peso de cima da gente. É só por causa da graça que nós podemos receber a obra de Cristo. Então é tudo por causa da graça. Nós precisamos da graça. Então é por isso que ele conclui dessa maneira: que a graça seja com todos vocês. E é assim que eu quero concluir essas nossas meditações aqui nessa carta aos Hebreus. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós, para que a gente continue olhando firmemente para Jesus, o autor da nossa fé. Que a graça dele nos mantenha conectados, com os nossos olhos fixos em Jesus. Que a graça dele nos mantenha no caminho da santidade. Que a graça dele nos mantenha no cumprimento das suas ordenanças. Que a graça dele nos mantenha unidos
como igreja do Senhor. Que a graça dele nos conduza até o nosso último dia. Amém? Vamos orar. Senhor, como meditamos na Tua palavra, o Senhor nos propõe uma vida completamente oposta ao que vivemos, ao que vemos nesse mundo. Senhor, e nós sabemos que não podemos viver essa vida pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, mas sim por causa da Tua ação em nós. Senhor, então nós encerramos esse estudo da carta aos Hebreus, rogando a Ti, o Deus de paz, que por intermédio do sangue de Cristo Jesus, na eterna aliança entre o Pai e o Filho, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e que traz a gente junto nessa novidade de vida, que possa nos aperfeiçoar em toda a boa obra, para que a gente possa viver para o louvor da glória do Senhor. Que vivamos os nossos dias desprendidos das coisas deste mundo, desprendidos dos pesos, dos pecados que tenazmente nos assediam, mas que nós possamos olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, que a cada dificuldade, a cada desafio, nós possamos olhar para Jesus, nós possamos olhar para o sangue de Cristo derramado ali no cruz do Calvário e falar: Ele já cumpriu o que precisava. O sacrifício definitivo já foi oferecido. O que nos resta agora é oferecer um sacrifício de gratidão, sacrifício de louvor e de adoração por aquilo que Ele já fez. E até mesmo esse nosso sacrifício de louvor, ele também é por meio de Jesus Cristo. Não é no nosso esforço, não é porque a gente pode oferecer alguma coisa, mas é por meio de Jesus Cristo, que ofereceu todas as coisas em primeiro lugar. E Senhor, nós rogamos que a Tua graça esteja sobre nós, para vivermos os nossos dias sempre debaixo da Tua graça. Que a gente entenda que a nossa vida é pela graça, é um favor imerecido, e que a gente vai viver, a gente vai cumprir, a gente vai obedecer, a gente vai adorar, a gente vai congregar, a gente vai fazer todas as coisas por causa da graça, aguardando o grande dia da ressurreição do nosso corpo, da glorificação do nosso corpo. Nós vamos viver em graça cada dia da nossa vida, olhando para a cidade celestial, não olhando para as coisas terrenas, mas aguardando a cidade celestial que virá. Nós cremos na ressurreição do último dia, nós cremos na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós aguardamos ansiosamente esse dia. Nós aguardamos o dia em que o nosso olho vai ver Jesus Cristo, o grande autor da nossa fé, aquele que conquistou a vitória sobre a morte na cruz do Calvário, aquele que venceu o pecado e a morte, aquele que pagou o nosso castigo, aquele que nós deveríamos receber. Nós veremos um dia Ele vindo nas nuvens, todo olho verá e vai proclamar que Jesus Cristo é Senhor. Senhor, e nesse dia nós experimentaremos a eternidade de uma vez por todas. Nós ficaremos livres de todas as aflições desse mundo, de todo o pecado que nos assedia. Nós viveremos contigo a eternidade. Então nós aguardamos ansiosamente esse dia e aguardamos ele na graça do Senhor, e que a graça do Senhor esteja sobre nós todos os dias até a consumação. No nome santo de Jesus oramos. Amém.